O Perfil está de volta conversando hoje com a cardiologista pediátrica, doutora Rosa Célia. Doutora Rosa, no bloco anterior nós estávamos falando sobre essa sua passagem por Londres e também pelo Texas, nos Estados Unidos, sobre esse período todo de aprimoramento da sua técnica, e a senhora estava falando sobre esse hospital, que era uma referência no tratamento de crianças. Como é deixar toda essa estrutura, né, que com tudo à mão, né, de melhor para executar o seu trabalho e decidir voltar para o Brasil, mesmo sabendo que aqui não tinha à disposição tudo isso que era oferecido lá? Não, foi muito difícil, porque lá é impressionante. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, me chamaram para dar um parecer de uma criança que ia operar a amígdala, uma criança da Índia, que estava com febre, ninguém sabia a causa, ia operar amígdalas. Aí eu cheguei lá, 2h da manhã, examinar a criança para dar o parecer. Aí, quando eu vi, a criança tinha um fígado enorme e ia operar a amígdala no dia seguinte. Aí eu acabei o exame e escrevi, ela não vai ter cirurgia amanhã, porque temos que... Aí a enfermeira me falou, mas quem é a senhora? Quem é você para falar isso? Eu falei, não, eu estou suspendendo a cirurgia, a responsabilidade é minha. Aí depois foram ver, a criança tinha um tumor de fígado e a causa da temperatura alta era essa. Aí meu chefe me chamou e falou, olha, Rosa, realmente nós estamos muito orgulhosos da nossa escolha. Quem chega às 2h da manhã e consegue chegar lá, podia chegar oi, acabou, ir embora, é porque é uma pessoa responsável. Então eles dão valor a isso, a você encarar, não como emprego, e sim como responsabilidade. Eu nunca quero nada como emprego, nada, nem o público, nem nada. Aí, quer dizer, voltar para o Brasil realmente, eu não tinha toda a estrutura, inclusive eu trouxe malas de catéteres que eu consegui lá para poder fazer os procedimentos aqui. E aí eu tenho uma coisa, eu só estou em um lugar de cada vez, eu estava aqui, acabou. Então não se chora leite derramado. Aí montei a cardiologia pediátrica no Hospital da Lagoa, com tudo lá, cateterismo, tudo, cirurgia, tudo, eu coordenava tudo, cateterismo, tudo, eu que fazia com mais alguém, sempre você tem um grupo, não é você sozinha fazendo nada. Mas sempre na área infantil? Só na área infantil. E aí fomos crescendo ali e muito bem, até que chegou a ocasião que eu podia... Aí iniciei também minha clínica particular, minha primeira consultório foi na clínica São Vicente da Gávea, aí comecei a fazer tudo que eu tinha aprendido, cateterismo, tudo, atenção à criança recém-nascida, tudo. Quantas vezes de madrugada tinha que a criança nasceu com os vasos de transporte, tinha que abrir um buraco dentro do coração, a gente estava lá calminha. E aí, depois, isso aí foi quando eu me aposentei do serviço público do Hospital da Lagoa, aí eu fui para... Aí resolvi que eu tinha que investir na minha clínica, lógico, e a gente criou a unidade pediátrica do Hospital Procardíaco, e depois a gente, em 96, eu comecei a receber crianças da Lagoa, mas eu tinha, no meu consultório, eu podia fazer eletro, eco, tudo, mas eu não podia fazer cateterismo nem cirurgia. Aí, em 96, eu resolvi criar o projeto Pro Criança Cardíaca para cuidar da criança carente. Eu fui procurar todo mundo, os amigos, tudo para doação. E em 2001 inauguramos a sede própria do projeto, maravilhosa, na Rua Dona Mariana 40. E tudo funcionando, tudo até que em 2007 o Procardíaco não queria mais a unidade pediátrica lá, porque não era maldade, não tinha a cultura de criança lá no Procardíaco. Aí pediram que eu tinha que sair. Aí, desesperada, fui procurar os amigos todos, porque para onde que eu ia? Que são os parceiros do projeto até hoje. Até hoje, para onde que eu ia? Eu podia ir para criança particular, para qualquer hospital, mas a gente faz tudo no mesmo lugar, entendeu? Igual como faz na Europa. Aí eu fiquei desesperada, saí em busca de um hospital, de um lugar para construir um hospital, sem um tostão, sem direção, sem menor noção de nada. Todo mundo achando que eu não consegui nunca, porque não tinha um tostão. O hospital é carésimo, né? Aí um parceiro, que é um empresário, me deu o primeiro cheque, foi Antônio José de Almeida Carneiro, falou, ó, te dou o primeiro cheque, procura onde você vai fazer. Aí depois foi um som de eventos, concerto do Nelson Freire, show do Roberto Carlos, show da Maria Bethânia, do Caetano, para arrecadar dinheiro. São muitas ações para arrecadar os fundos necessários. E pedindo a todo mundo, e todo mundo doando. Eu sei que em 2007 era para sair, a gente lançou a pedra fundamental do hospital, isso foi 2007, lançamos inauguramos em 2014, né?
foi 2009, lançou a Pedra Fundamental. E aí foi também ter arranjar dinheiro que nem uma doida, porque ninguém imagina o que é. Um hospital em Botafogo, uma área nobre. Aí, com cirurgias de alta complexidade. Tudo, aí conseguimos fazer um hospital padrão, é um hospital modelo, tem tudo. A criança chega, faz tudo, check-up, depois se tiver que fazer tomografia, faz tudo lá. Mas tudo isso porque ao longo da sua história a senhora sempre buscou se aprimorar, oferecer esse atendimento de excelência para os seus pacientes, né? Para esses pequenos pacientes. E a senhora conta, inclusive, que antigamente os pacientes eram vistos de uma maneira mais abrangente, né? O coração, por exemplo, da criança, no início não era diferenciado o tratamento em relação ao adulto, e aí depois foi preciso perceber que o feto é de uma maneira, o tratamento, o bebê prematuro, o bebê, né, já nascido no tempo certo, e a criança. O que isso mudou no panorama do tratamento desses pacientes cardíacos? Não, eu acho que isso é muito importante, porque uma vez que você fez o diagnóstico, agora a gente faz até o diagnóstico intraútero, uma vez que você fez o diagnóstico, você vai começar a traçar qual o plano de conduta, entendeu? Quem vai precisar de cirurgia recente, quem vai ser só acompanhado. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque hoje a gente, quem tem acesso a um plano de saúde ou a um tratamento particular, sabe, por exemplo, que no caso do feto, é natural que se faça durante o pré-natal um exame de ecocardiograma para saber se há algum problema no coraçãozinho do bebê, né, que está para nascer. Mas isso não acontece com todas as crianças, porque o pré-natal não é feito de maneira adequada, principalmente na rede pública, quem não tem acesso à informação, quem não faz o pré-natal de maneira adequada. Só né? quem não faz o pré-natal. Porque, por exemplo, quando você vai fazer todo o acompanhamento intraútero, tem o ultrassom morfológico ali, às vezes o médico já percebe alguma coisa e indica o eco fetal. E agora os obstetras, a maior parte está indicando o eco fetal, entendeu? Como fosse um check-up do bebê. E aí a gente ali não tem como passar coisas importantes. Você pode passar uma coisa que não vai ser importante, mas importante não. E a gente ainda tem uma rotina. Depois que faz eco fetal, mesmo normal, a gente pede que no máximo 2 meses depois que o bebê nascer, venha fazer o check-up do bebê. Entendeu? Para saber se está realmente tudo bem. Exatamente. Né? Se a gente não, porque existem 2 comunicações que são obrigatórias de estar aberto intraútero. A gente quer saber se fechou. Entendeu? E aí isso aí é uma coisa muito importante. E como é que essas crianças que não têm recurso, o hospital também atende crianças afinal, o objetivo particular e com que tem planos de saúde. Mas como chegam até o hospital, né, até o hospital Juta Batista, como chegam essas crianças que têm problemas cardíacos e não têm recursos para se tratar? O hospital, ele é um hospital pediátrico geral, atende plano de saúde particular. As crianças que vão para o hospital são crianças que vêm do nosso projeto. Não tem criança que chega lá de repente, por exemplo. Pode ter uma criança que nasceu, está grave, alguém liga, ela tem que estar regulada no SUS, e aí ela entra via pró-criança. Entendeu? Não pode chegar direto dentro do hospital, não tem isso. Mas quem encaminha essa criança para o pró-criança? Geralmente, a criança está lá na fila do hospital público, então que chega de urgência e não estava, a gente manda entrar na fila, mas não pode chegar... lá no projeto, onde faz consulta, eletro, na sede do projeto, a criança é toda agendada, marcada, não chega correndo para atender. Não é um atendimento emergencial nesse sentido de que não tem hora marcada, nada disso. Existe uma triagem, um levantamento que é feito pelo projeto. Isso. E aí as crianças ficam numa fila, lógico, e os mais graves passam na frente. Entendeu? Agora mesmo no hospital nós estamos já com um número muito alto de crianças com cardiopatia complexa que foram submetidas à cirurgia, vão submeter à cirurgia, e são todos eles são pequenos, então dá muito trabalho, é muita responsabilidade. Hoje no Rio de Janeiro, essas crianças têm outra possibilidade de tratamento que não sejam no hospital da senhora? Não, existem hospitais públicos que eles podem encaminhar, mas às vezes o número é muito grande
e está esgotado e a criança não pode ficar... Não pode esperar, né? Não pode esperar e não pode morrer na fila, né? Isso não existe. Doutora Rosa, a senhora falou que começou a fazer essa captação dos recursos junto aos amigos, aos empresários que são parceiros, muitos são parceiros até hoje. É claro que a sua excelência no atendimento também, a sua credibilidade também ajudaram a trazer essas pessoas, porque sabiam que esse dinheiro seria bem empregado, né, em favor dessa população que precisa. Nesse início, para montar o Procardíaco, quais foram as maiores dificuldades? Não, a maior dificuldade geralmente é financeira mesmo. Que nós tínhamos. Outra coisa que é importante, Natália, ninguém sozinho chega a lugar nenhum. A gente tem que ter equipe, tem que ter parceiros. Nossa equipe médica é poxa, se eu não tivesse para quem pedir opinião, para discutir o caso, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito importante. Agora, a maior dificuldade mesmo foi a gente, por exemplo, toda quarta-feira eu estava lá com a reunião com os engenheiros, com os arquitetos, com todo mundo, para a gente traçar como é que queria o hospital, não quero isso aqui, não quero aquilo ali. Era tudo conversado, mas uma equipe enorme, entendeu? E aí a gente tinha que arranjar o dinheiro. E aí aí eu sempre falo isso, não é bom, porque tem tanta gente que ajudou, mas quando foi em 2011, o hospital parou. Sem um tostão, e todo mundo achava que tinha que parar mesmo, que um dia eu ia recomeçar. Mas quando você vê os funcionários começarem a sair do hospital, você via que você não ia conseguir acabar. Aí eu fui procurar um empresário, a gente tem que falar das coisas boas de todo mundo, né? Ali tem muita coisa boa. Fui procurar o Ike Batista, que era poderoso, e falei com ele que eu estava precisando de 22 milhões. Aí ele falou, não, eu vou te dar 30. Todo mês eu mandava as contas e ele depositava o dinheiro. Até o final de 2013, ele deu a última parcela. E aí o hospital pode se recuperar? Recuperar e pôde inaugurar. Nós inauguramos em 2014. E a senhora falou sobre essa questão da equipe que trabalha não, isso é importantíssimo. Junto, né? E não só os médicos, os enfermeiros, todo os técnicos, todo mundo. Todos que estão envolvidos, né? Você liga para o hospital, fala com a radiologista, fala com o técnico. Não, isso aí é importante. E lembrar sempre o seguinte, ninguém é melhor do que ninguém. E a gente tem que respeitar todo mundo. E quando você nota que existe esse respeito, a cultura da instituição muda. Mas qual deve ser, na opinião da senhora, não só para o médico, mas para toda essa equipe, qual a principal qualidade devem ter essas pessoas, né? O que elas precisam ter de especial para lidar com esses pacientes tão jovens, com essas famílias que muitas vezes estão desesperadas, né? Estão desamparadas nesse momento, né, de lidar com essa doença enfrentada por uma criança? Não, mas eu acho que você tem que ter qual o propósito da empresa. Então, você tem que ter lideranças, tem que ter modelos. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. E eles sabem, todos eles sabem, todo mundo quer. O que a gente pede todo dia, foco na criança, quanto menos falar melhor. E tem que ouvir os pais, porque às vezes os pais, mesmo que o pai esteja nervoso, fale besteira, não interessa, tem que ouvir. Aí todo mundo segue essa cultura, entendeu? Os técnicos, os enfermeiros, os médicos, todo mundo segue a cultura. Isso é importante. Não adianta você falar de uma coisa e fazer outra. Entendeu? Você tem que ter liderança. Não sou eu, não. Tem enfermeiras lá e médicos que estamos trabalhando juntos há mais de 20 anos, desde o Procardíaco. E saber ouvir as famílias, a senhora falou, algumas famílias, de uma maneira geral, reclamam do tratamento oferecido, às vezes pela equipe médica, porque justamente por não serem especialistas na área, não terem conhecimento, serem leigos, né? Não recebem toda a informação que gostariam ou são tratados um pouco de uma forma descuidada e essa situação toda fica ainda mais penosa do que poderia ser, né? Mas isso lá não acontece não, nem no consultório. Quando a gente vê que tem alguma falha, a gente se pune, a gente mesmo se pune, entendeu? Não espero que ninguém me puna, todo mundo se pune e um ouve o outro, mesmo a equipe médica, todo mundo se comunica e pede opinião, entendeu? Senão você não consegue nada.
Buscando se aprimorar e evoluir, né? Pensando que você sozinho faz, que não sei nada, tem que ouvir. Toda vez que você não ouve, você se arrepende, tem que ouvir as pessoas. Os pais, todo mundo fala assim, pai cria problema. Mentira, pai, quem dera que os problemas que a gente tem viesse dos pais. Isso não é nada. Está desesperado, vai fazer o que quiser. É muito difícil, nesse momento, julgar também essas pessoas. Não, mas ninguém não julga, não. E os pais não atrapalham. O pai não Doutora atrapalha. Rosa, vamos fazer mais um intervalo antes de voltar para o terceiro bloco. Tá bom. É só um minutinho, a gente volta já já.